Nós falamos muito aqui, professor, sobre o meio ambiente. O que está acontecendo com o planeta? São vulcões, terremotos, né, maremotos, essas chuvas que têm levado casas, essas coisas todas. O que está acontecendo? Por que tanto calor? Nós passamos um período aí em que a gente não tinha mais inverno. Eu lembro que quando chegava no mês de julho, que a gente ia para as férias de julho, tinha que comprar cachecol. E de repente nós passamos alguns meses de julho com calor. Cadê o inverno? As estações estavam se misturando. O que está acontecendo com o planeta, doutor? Não tem uma resposta única para isso. Existem alguns fatores que a gente pode levantar aqui. Primeiramente, eu vou deixar claro aqui que eu não sou climatologista ou meteorologista. Eu sou da área mais de clima espacial, né? Eu trabalho com simulação e análise de plasmas espaciais, física solar. Mas nós temos acompanhado, eu participo de conferências internacionais de geofísica e lá se fala muito sobre eventos extremos no clima, né? Isso é um assunto, é um tópico que está em vigor no momento, né? E você tem, então, para explicar o porquê dessas variações climáticas, mais do que uma explicação. São muitos eventos intercorrelacionados, né? Então você tem o aquecimento global, por exemplo, que seria o aumento contínuo da média da temperatura nos últimos 100 anos. Você tem eventos que, por exemplo, você falou, passamos um tempo aí sem perceber o inverno, mas por outro lado estamos no verão e essa noite eu dormi de edredom. Então você tem coisas estranhas acontecendo. O clima não é uma coisa tão linear e previsível, né? No momento, o aquecimento, o calor que nós sentimos nesta estação, por exemplo, apesar de que estamos passando um período aí de um friozinho aí em janeiro, né? Mas viemos de um calor muito forte. Está mais ligado com o El Niño do que com o aquecimento global, esse evento neste momento, né? Então você tem El Niño, você tem aquecimento global, que tem um componente humano por trás disso também, não só humano, mas existe uma contribuição humana para o aquecimento global, isso parece ser o consenso da enorme maioria dos cientistas. Você tem esses eventos extremos do clima, tsunamis, furacões, terremotos, vulcões. Isso aí acontece periodicamente, também existe uma periodicidade nesses eventos ao longo da história do planeta Terra. Só que o que preocupa as gerações atuais é a parte do aquecimento global. Por quê? Porque ele parece ter um componente humano mais forte, né? A participação humana nesse componente. O professor observa assim, a alteração na troposfera, que é onde voam os aviões, os Sim. jatos e tal, e a estratosfera onde está a camada de ozônio. Uhum. Né? E existem outros registros de alteração nas outras camadas, que estão a 800 quilômetros acima, por exemplo, a mesosfera e a termosfera. Sim. São duas camadas muito diferentes de calor, uma da outra, uma de 1000 graus centígrados, né, a termosfera. Sim, varia e a muito. mesosfera com 100 graus centígrados. Varia por causa da composição química, varia por causa da densidade. Foi detectado alguma alteração nessas camadas? Tem alterações, mas aquilo que você usa para medir geralmente o aquecimento global é aqui embaixo, mais embaixo, né? Você está aqui próximo à troposfera, né? Por quê? Porque é isso que nós sentimos e é aqui que está a assinatura. Por quê? A radiação do Sol, como eu falei, ela vai aquecer a Terra. A Terra as moléculas vão se agitar mais, vão produzir um outro tipo de radiação, que é a radiação infravermelho. Essa radiação infravermelha ela vai ser absorvida na troposfera e ela vai ser segurada ali. Porque essa radiação ela pode ser segurada por moléculas de carbono, dióxido de carbono, na verdade, né? Então, o dióxido de carbono ele deixa passar a radiação que vem do Sol, que vem em outros comprimentos de onda, né, outros tipos de radiação, mas quando bate na Terra, a Terra reemite, essa radiação é absorvida na troposfera pelo dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono, então, essas moléculas vão se agitar e vai aumentar a temperatura. Você vai sentir mais aqui embaixo. Né? E essa exosfera, que vamos dizer assim, está de cara com o espaço sideral, vamos dizer assim, né? Ela segura alguma coisa ou não?
Você tem camadas da atmosfera que vão segurar, elas vão filtrando de acordo com o comprimento de onda diferente da radiação. Porque o Sol emite radiação em diversos tipos de comprimento de onda, né? A luz é como se fosse uma onda, né? Vamos imaginar uma onda periódica que tem uma distância entre um pico e outro, que é o comprimento de onda da luz, né? E cada comprimento de onda tem uma cor diferente, ou você pode não enxergar, como infravermelho, ultravioleta, né? Então, de acordo com a camada, vai filtrar comprimentos de onda diferentes, mas vai chegar a radiação aqui. Nós vamos falar que tem uma coisa, nós temos, me corrija que eu vou falar de uma forma leiga, para você que está me ouvindo, vocês acompanharam pelo noticiário que na região sul do Brasil nós percebemos a elevação do nível das águas e que em regiões, principalmente no estado de Santa Catarina, nós percebemos muitas vezes a água invadindo o espaço do homem. Aí eu pergunto para você, ou não, ou foi o homem que invadiu o espaço que seria das águas? Nós percebemos no sul do Brasil, há alguns anos, situações como essa. O que está acontecendo? Por que acontece isso? E nessa região específica do Brasil, a região sul, da elevação do nível das águas. Então, isso aí, alguns atribuem esses eventos de inundação a derretimento de gelo no Polo Sul, né? no mar, na vizinhança do Polo Sul ou no Ártico, né? Então, nos dois. Então, o Polo Sul, assim, polo mesmo não está derretendo, né? Mas costuma-se falar do gelo na vizinhança ali, no oceano. Aí, né? Eu entro com o engenheiro... Não sei se é isso, né? Estou falando que muita gente fala que é. Aí eu entro com o engenheiro, eu quero saber. Aí entra o engenheiro civil, que eu perguntei agora há pouco, e também a responsabilidade do gestor, porque tem gente que quer urbanizar áreas a qualquer custo, porque não cabe ao engenheiro civil numa região como essa, de praia, ele estabelecer uma distância, olha, a partir daqui não pode ser construído, porque com a elevação das águas, se há uma proximidade muito grande de pousadas em região de risco, vai ser tudo levado pelas águas. Isso tem que ser levado em conta, estudo de longo prazo para o passado, né, para saber quais foram os níveis do mar na região, né? Porque realmente existe um risco. Então, essa projeção tem que ser feita, é aquela velha história, né? De você depois, com essas alterações que estão acontecendo, no Brasil nós não tínhamos isso. O que está acontecendo com que o Brasil... Todo mundo fazia aquela piadinha, né? Lembra da piadinha da brincadeira de Deus? Que o pessoal falava assim, nossa, mas como Deus foi bom com o Brasil, né? Não tem furacão, não tem terremoto, mas eu vou pôr um time lá para governar, vocês vão ver só. Compensação, né? Agora já não tem os dois, né? Como o senhor Pedro disse, nós temos aqui visto diariamente a expansão das guerras e das explosões. E outros países que estão fazendo testes atômicos, uma verdadeira agressão à natureza. Como o senhor disse, nosso planeta sempre foi pautado por essas transformações climáticas ao decorrer da sua existência. Mas essa agressão atômica, essa agressão das guerras, essa propulsão de bombas explodindo como duas guerras, isso afeta, sem dúvida nenhuma, na sua opinião, o nosso planeta. E isso pode também resultar em formação de massas atmosféricas quentes, ou ondas de calor, que de repente bate uma onda de calor e aquela onda passa. Enfim, seriam ondas proporcionadas por essas explosões? Está induzindo a resposta. A ligação não é tão direta, né? Não é que houve uma explosão, então ela vai gerar a onda, né? Mas se você for acompanhar, isso é uma teoria, né? A gente não tem uma comprovação científica disso, né? Mas se você observar a linha no tempo da variação da temperatura, né? Como que ela tem subido ao longo dos últimos 100 anos, ela chegou a subir 1 grau, vamos dizer assim, 1 grau Celsius. Parece muita coisa, mas ela sobe continuamente ao longo dos últimos 100 anos e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, algumas pessoas têm levado por esse lado de que talvez tanto aumentou muito a emissão de carbono, quanto esses testes nucleares que aconteceram até pós a guerra, né, tenham afetado aí as condições atmosféricas, né? Nós temos hoje
algum tipo de influência da radiação solar em nosso planeta que possa estar afetando o nosso clima? Sim, bom, quem aquece a Terra é o Sol, né? Isso aí é consenso, todo mundo concorda com isso, que quem aquece a Terra é a radiação solar. Essa radiação, ela é filtrada em parte na atmosfera, em parte ela incide sobre a Terra, esquenta a Terra e a Terra irradia aí infravermelho, radiação infravermelho, que vai aquecer moléculas na atmosfera. Então, qual que é o problema do aquecimento global? Não, se é o Sol que aquece a Terra, então está resolvido o problema, né? O problema é que se esse aquecimento for acima de um certo nível, nós vamos ter, no mínimo, um desconforto acontecendo aqui e mais eventos extremos, né? A culpa é do Sol? Parece que não é diretamente o Sol, a variação do Sol. O comportamento do Sol, nós sabemos mais ou menos como é que é ao longo de muitas gerações aí. Tem um ciclo solar aí de aproximadamente 11 anos, que ele tem máximos e mínimos aí de emissão, mas não parece ser isso que está gerando esse aumento aí das últimas décadas, né? Ele parece estar mais associado, alguns acham, com outros ciclos aí do próprio comportamento da órbita da Terra em torno do Sol, ali, eles chamam de ciclos de Milankovitch, que a distância da Terra com relação ao Sol, ela varia aí ao longo de milhares de anos, a inclinação do eixo de rotação da Terra também varia ao longo de milhares de anos, e em certas épocas ele está apontando no hemisfério norte mais para o Sol e menos para o Sol, então isso pode gerar, teoriza-se, né, que isso aí tenha gerado aí eras glaciais e épocas de maior temperatura. Então, você tem a causa natural aí para a variação do clima. Isso não dá para a gente controlar, ninguém vai mudar o eixo de rotação da Terra, né? Mas, se você puder não piorar a situação com a emissão de poluentes, né, já é o que a gente pode fazer. Não temos o poder de controlar o clima na Terra. Eu não vou ter o poder de evitar um aquecimento ou uma era glacial, mas eu tenho o poder de diminuir poluentes na atmosfera, né? Isso em si só já é algo bom, porque eu não quero respirar fumaça, né? Então, mas a correlação direta com o aquecimento só para pegar mais dentro do que o senhor falou, Veloso tem uma pergunta, essa questão que o senhor falou da retomada de uma era glacial, essa possibilidade existe? Ela tem acontecido aí ao longo aí, da existência aí do planeta Terra, esses ciclos acontecem, né? Isso pode acontecer, sim. Nós estamos num período interglacial aí, né? Mas não há como você prever quando que isso vai acontecer. Apesar de que você pode jogar aí em alguns modelos de computador para tentar adivinhar, vamos dizer assim, numericamente, quando é que aconteceria, né? Isso está muito sujeito a erro, né? Porque você simular isso é complicado. Para ficar claro para mim, a gente pode entender que sempre existiram essas modificações, durante o tempo todo o planeta viveu essas alterações, claro que não semelhante agora, mas sempre viveram alterações e agora nós estamos interpretando como sendo... Essa é a posição de alguns cientistas, né, que não há novidade com relação a esse aquecimento. É a minoria dos cientistas, a maioria acha que este é diferente. Como é que você estuda isso, né? A gente faz correlações. O que é correlação? É uma medida de similaridade. Você tem aí uma variação da temperatura ao longo da história. Evidentemente, a gente tem termômetros aí para os últimos centenas de anos, mas para trás disso, milhares de anos, você não tem termômetros, né? Então, você tem que fazer aí uma análise de rochas, de gelo e verificar a assinatura dessa variação da temperatura na natureza, né? E verificar se isso foi registrado lá no passado, o que aconteceu. Nós percebemos que existe essa variação. Então, eu vou tentar explicar por que aconteceu essa variação. Então, eu faço uma medida de correlação, eu comparo essa variação da temperatura com alguma outra medida. A variação do dióxido de carbono. Existe uma correlação? Existe, então, alguns vão dizer, se tiver mais dióxido de carbono na atmosfera, isso vai gerar um aquecimento. Outros vão dizer o contrário. Se tiver aquecimento, vai aumentar o dióxido de carbono, por isso que as duas curvas estão parecidas, né? Mas a maioria dos cientistas acha que o dióxido é uma causa, né?